Nação, vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleberson RN, o canal de todo rubro-negro, o canal de Riate de todo rubro-negro. E ontem o Flamengo venceu o Olímpia do Paraguai por 1-0 e levou a vantagem do jogo de volta que acontece próxima semana no Paraguai. E a imprensa paulista e barrista, não é? Soltou mais um aí, gente. Estão com medo, estão desesperadas. É isso mesmo, nação. Meus amigos aí da ESPN, linha de passe, né? Quero aqui deixar os créditos ao pessoal da ESPN. Muito obrigado aí pelas imagens. Depois vocês vão lá e assistem na íntegra, né? ESPN Brasil, conteúdo excepcional. Vamos de Riate? Vamos debater? Vamos ver o que eles falaram. Olha só. Boa noite, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe nessa quinta-feira. Mais uma noite de Sul-Americana e Libertadores da América. Para alguns, a noite do ferrolho. O do São Lourenço deu certo, né? Venceu o São Paulo por 1-0. O Olímpia não deu tão certo assim, perdeu por 1-0. Mas ficou devendo o Flamengo, hein? 1-0 foi pouco para o rubro-negro. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora nesse linha de passe com Leonardo Bertozzi, com André Kifuri, com Vitor Birner e também com Pedro Ivo Almeida. O que foi que você está me olhando com essa cara? É porque eu não concordei com a sua abertura. Boa noite a você, boa noite ao André, ao Léo, ao Pedro Ivo Almeida, aos fãs e às fãs do esporte. Foi a noite do ferrolho? Foi a noite do ferrolho. Mas a do Olímpia, dentro do que o jogo deveria ter sido, quando a gente fala de potencial de equipe, do jogo coletivo que o Flamengo vinha fazendo, funcionou. É lógico, mais por demérito do Flamengo, talvez. Sim, mas é lógico que o resultado coloca o Flamengo, que já tinha antes do confronto 80%, quantificar, supondo, o percentual de chance de classificar, joga o Flamengo para 90%, 90 e poucos por cento de chance, né? Porque vai ser uma das maiores zebras da história da Libertadores se o Flamengo for eliminado. Então, o resultado é bom? Sem dúvida. Gabriel cruzando, Bruno passando e finalizando. Os dois gols. Tem um lado afetivo, a torcida do Flamengo volta a se aproximar muito desse encanto de Bruno e Gabigol. Acho que é positivo. Foram 4 gols do Bruno Henrique nesse confronto. Sim, o 2-0 lá e o 2-0 cá. 2-2. E essa combinação. E tô com o Vitor até, agora falando sério. Por mais que fique uma sensação de 2-0, 3-0, podia construir, podia resolver, é muito difícil imaginar um Olímpia te atacando, te sufocando para fazer mais do que fez aqui no Maracanã. A proposta vai ser essa. Eu achei que o Flamengo ontem, o Flamengo volta a ter minimamente dificuldade. Teve foi abaixo do que América Mineiro, esperado, mas foi a partir de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Quase perdeu o jogo. É preciso pensar, para não ficar aquela coisa de empurrar 0-0, tempo passando, jogo em Assunção, é complicado, é catimbado e evitar qualquer tipo de surpresa. Pensar como fora isso. Perfeito. Já vou acionar o Jean Oddi lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai ver o São Paulo também, coletivo, a palavra dos jogadores. Toda essa cobertura você acompanha com a gente no Linha de Passe. 1-0 diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Olímpia no jogo de hoje, hein, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. De novo, né? Boa noite, Vitor. Um prazer te encontrar. Agora seguindo a ordem das coisas, né? E uma boa noite ao pessoal em casa também. Diz mais sobre o Flamengo, mas isso, na verdade, é um clichê, né? Porque o Flamengo, com a capacidade que tem o seu grupo, com a quantidade de futebol e de talento para jogar que os jogadores do Flamengo têm, evidentemente o Flamengo vai ser sempre o time de quem se espera mais. Em casa, com o Maracanã lotado, um adversário tecnicamente inferior, como nós vamos poder dizer a respeito da enorme maioria dos times que jogam a Libertadores, talvez, no cômputo geral, todos os times do ponto de vista individual, quantidade de talento mesmo, puro, né? Futebol puro, não trabalho de equipe, times estabelecidos, ideia de jogo, etc. Então o Flamengo vai ser sempre o time que puxa a análise. Talvez seja meio injusto, mas é assim que funciona. O expediente usado pelo Arce hoje é o expediente que provavelmente vai ser usado por qualquer equipe a partir de agora que visite o Maracanã, independentemente da ordem dos jogos, independentemente do resultado, se por acaso, né, o Flamengo, se a gente estiver falando de um jogo em que o Flamengo começou jogando fora de casa, que é tentar trancar o Flamengo, que é tentar travar o jogo coletivo desse time, que começa a aparecer com a forma mais frequente e até com uma certa identidade. Hoje o Zinho, no final do jogo, depois das substituições, falou, um padrão muito parecido com 2019 o time do Jesus, em termos de desenho. E toda vez que alguém fala isso, é claro que eu não estou fazendo uma crítica ao Zinho, mas toda vez que alguém fala isso,
muito provavelmente há quem diga, não, calma aí, já passou, isso aí não vai voltar, não se trata de uma comparação. E não é uma comparação, é uma lembrança em relação a uma forma de jogar, a um desenho de equipe, com alguns, cada vez menos, claro, jogadores que o Flamengo ainda preserva em relação àquela temporada tão encantadora. E os dois que são muito decisivos, porque eles são decisivos individualmente, eles são decisivos quando jogam como uma dupla, eles são decisivos quando se encontram em campo. E muitas vezes é assim, com o Gabriel oferecendo o gol para o Bruno. Quando o Bruno Henrique diz agora no final, essa jogada que ele corta para dentro, que ele começa por fora e me acha por dentro, não é novidade para ninguém, de fato não é, mas ninguém consegue marcar. Ou será que o Arce e os jogadores do Olímpia não estudaram esse tipo de lance? E aí, num jogo como esse, não acho que o Flamengo falhou coletivamente hoje e resolveu a partida no talento individual. Não foi isso que aconteceu. E se tivesse acontecido, seria... Aí a gente decide aqui se é mais demérito ou mais mérito. Mas eu concordo com a leitura de que o resultado poderia e deveria talvez ter sido maior, mas... especialmente no primeiro tempo, o Olímpia fez um jogo muito bom no sentido de conter o Flamengo. A gente está falando, né, Bertozzi, de Gabigol e Bruno Henrique, né? Só que mais uma vez pudemos ver Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, que muita gente fala do quarteto, mas lembrou, André? Quinteto. É um quinteto. Jesus, né? Com Jesus era um quinteto, tinha o Gerson também nessa história. Vai se desenhando um Flamengo novamente com esse quinteto mesmo, até por tudo que aconteceu com o Pedro, a gente vai falar sobre isso também? Vai sim, William. Boa noite a todos, ao Fã de Esporte. Até pela facilidade desses jogadores se adaptarem a funções, né? E o Gerson é um grande exemplo disso, né? O Gerson não decide diretamente, mas se ele não fosse um jogador que tem a facilidade de cair pelo lado esquerdo, e o São Paulo já usou, até na França, por exemplo, por ali em outras situações. E acho que ele mostrou hoje a capacidade de mexer no time sem mexer peças, né? Como o Pedro Ivo já deixou muito claro. Então você tem aqueles mesmos jogadores, mas aproximando o Bruno Henrique do Gabigol, você vai ter essa parceria. Eu não sei se o Bruno Henrique mais vezes já fez esse gol ou já respondeu sobre essa parceria. Sim. Porque e não é culpa de quem pergunta, porque é a pergunta óbvia, mas as perguntas óbvias também têm que ser feitas. Mas você vê que ele abre até um sorriso, né? Ele fala... Tem duplas históricas no futebol que a gente vai mencionar. Pô, a gente gosta de mencionar as duplas, sabe? O futebol dos anos 90 no Brasil tinha tantas duplas marcantes, né? E quando a gente falar do futebol do Flamengo, desse time daqui a 10, daqui a 20 anos, vamos lembrar de Bruno Henrique e Gabigol como uma dupla que se complementava. E sem querer aqui diminuir em nada o Gabigol, o Bruno Henrique é o jogador do Flamengo que seria o primeiro que eu escolheria para jogar uma decisão amanhã. Porque a capacidade dele de melhorar em jogos decisivos, em jogos grandes, em jogos eliminatórios, é absurda. Você pode contar com ele. Eu até mencionei aqui na nossa última participação, você pegar o Flamengo e Liverpool para ver. Contra um time espetacular, que era o time do Liverpool, e ele jogou como se fosse mais um jogo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, como se fosse mais um. Eu fiquei surpreso com a recuperação dele, claro, ficou um ano parado, mas quando ele voltou, como ele já... Claro, parou de novo, se machucou mais uma vez, mas assim, os retornos dele nesse período, mesmo que picotados, ele voltou bem. Fez um jogo, outro e já estava novamente no ritmo, com muita vontade. Você é mais menino, né? Exatamente. Não é um jogador em começo de carreira, então às vezes você fica um pouquinho mais preocupado. Então a gente vai voltar às discussões de antes, que são, por que o Pedro está jogando menos, né? Por que o Pedro está querendo espaço? Mas olha de quem que é o espaço. Pois é. E olha de quem já era o espaço antes. Pois é. Né? Então, a cada situação que você vê como essa, você tem que entender que o do Flamengo tem hoje uma hierarquia e que na hierarquia atual e histórica do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique são maiores, estão à frente. E o jogo de hoje prova isso. De fato, assim, coletivamente, o Flamengo mereceu ganhar o jogo. A gente tem culpa de criar também uma expectativa sempre grande no Flamengo e de ficar, às vezes, frustrado porque foi só 1-0. Sim. Mas tudo que você quer num confronto eliminatório é não precisar ganhar o segundo jogo fora de casa. Isso o Flamengo conseguiu fazer. Pois é, nação. Pois é. Mais uma vez aí a ESPN aí, né, querendo lacrar, né, com essa grande vitória do Flamengo. Não tem jogo fácil na Libertadores. Não tem. Estão achando que é campeonato regional, Pode pegar o time que for. Se você pegar o time de Série B e for Libertadores, o jogo é difícil. Os caras se retrancam, bota 2 linhas de 5, fica difícil furar. Foi um grande resultado no Maracanã. Apesar, né, do Flamengo ter podido
Poderia ter feito mais um gol, mas leva vantagem do empate, né, para o Paraguai. O Olímpia vai ter que sair para o jogo. Vai ser um jogo totalmente diferente, né? E você tem aí o BH no lado esquerdo, né? Ó, contra-ataque. Eu acho que o Flamengo, sim, tem totais condições de avançar para as quartas finais da Conmebol Libertadores da América. Essa é a minha opinião, tá? Gente, se inscreve no canal Cleber CRN, deixa o like e compartilha. Beijão, fui!